Meu nome é Fábio Godoy, eu sou sociólogo, também sou mestre em Economia e Desenvolvimento Urbano e moro no Portal há 10 anos, no Bloco 10. Na verdade foi o apelo tanto da maioria absoluta do Conselho, quanto de vários moradores que me procuraram, né? Então, quer dizer, quando você é colocado nessa posição, a questão individual até ela é superada. Quando você faz parte de um grupo e esse grupo te escolhe para ser o representante, isso te dá um peso muito grande. Eu acabei assumindo essa responsabilidade em virtude desses diversos pedidos aí, que é um grupo bastante grande que me apoia, a quem eu até agradeço já o apoio. Na verdade, assim, eu nunca pensei em estar nesse cargo, não mesmo. Nunca pensei em ocupar esse posto, né? Eu tenho um trabalho, tenho uma vida. O que aconteceu foi no dia 8, eu fui chamado por volta das 7 da manhã numa reunião do conselho, por uma das conselheiras, e nessa reunião foi explicitado que o Luiz havia falecido e que o conselho, para ficar mais fácil a interlocução, deveria escolher um representante para ficar no cargo de síndico, né? Síndico provisório, síndico tampão, síndico em exercício, para ficar nesse cargo e servir de interlocução entre o conselho e a administração e também para que o condomínio não parasse, né? A gente está falando de um condomínio muito grande, com serviço, uma série de coisas que precisavam continuar. Então foi isso que aconteceu, foi no dia 8, essa surpresa, né? E nesse mesmo dia aconteceu um fato lamentável, que foi o suicídio de um menino na fase 4, foi muito triste também. Foi logo depois dessa reunião, então a gente viveu dias bem pesados aqui. A função hoje, o que é, na verdade? Eu sou representante do conselho no cargo de síndico. É isso. Então, até que tem as eleições. E nessa sua posição, quais ações o senhor pode fazer e quais o senhor pode... Na verdade, assim, a gente tem uma frase que é muito importante, né? Nem tudo que se pode é conveniente. Então, hoje, não há limitação para a ação. Na nossa convenção, ela não limita. O problema é o seguinte, eu não me sinto confortável, estando aqui como um síndico tampão, como um síndico em exercício, um síndico provisório, em tomar certas atitudes. Então eu prefiro aguardar o processo democrático de escolha, para que você escolha quem vai estar aqui tomando decisões mais sérias. Por isso que eu fiz questão de ter uma plataforma de propostas grande. Vocês podem entrar na página do Facebook, Fábio Godoy, síndico do CPB, vocês podem entrar no YouTube. Vocês vão ver que eu construí, junto com um grupo que me apoia, eu construí uma proposta bastante sólida. Fiz questão de fazer isso, porque eu acho que essa implantação, várias dessas implantações, elas têm que ser feitas após a eleição. Na verdade, aqui tem o síndico e o conselho. E o conselho é todo mundo, os subsíndicos, conselho consultivo e os conselhos das fases. Não tem uma hierarquia, então é todo mundo junto. Dentro desse organograma são o quê? 23? Na verdade, o que acontece? A disposição de conselheiros hoje são 24. Certo. Só que a gente tinha 23, porque o nosso síndico Luiz era também subsíndico da fase 2, da fase 4, desculpa. E a Gislaine era a subsíndica da fase 5, mas ela renunciou. Então nós tínhamos 22. Com a morte do Luiz, nós passamos a ter 21 pessoas. Então hoje o grupo é formado por 21 conselheiros. São 3 do conselho consultivo e os demais espalhados nas fases. E são 3 para cada fase? 3 conselheiros e um subsíndico para cada fase. E existe um subsíndico geral, não? Não, não existe. Não existe. Não existe um vice. Até deveria ter. Na ausência do síndico, a nossa convenção prevê que o conselho é que determina isso. E aí o conselho é todo mundo junto, não tem uma hierarquia. Né? Então por isso a gente está vivendo um momento tão atribulado, tão difícil de explicar, né? O condomínio no geral, porque assim, é importante dizer, estou aqui há muito pouco tempo, então eu não desci em detalhes de números, eu não tenho esses detalhes. Está sendo construído agora uma série de questões ligadas aos balanceiros, então eu não desci em detalhes. Mas o condomínio arrecada cerca de R$2 milhões por mês. Hoje o salário do síndico é cerca de R$11 mil. R$11 mil. Isso. Mas esses R$11 mil são R$11 mil brutos, são R$11 mil que ele recebe na mão? São R$11 mil bruto, é pago sem encargo nenhum.
Então é pago sem nada, Vai é para cru. ele. E fora isso, existe mais alguma coisa ou algum aditivo que possa potencializar? Não tenho nenhum conhecimento de aditivo nesse momento, nem nada. Agora, uma coisa eu quero já reconhecer, aproveitar e falar isso. A minha proposta é, inclusive, instituir uma auditoria de contas para que a gente abra isso tudo. Então, não só isso, como temos que fazer, é um compromisso meu. Se eu for eleito, nós vamos fazer. Folha de pagamento é o maior. Né? Folha é o maior. de pagamento. E depois disso, o senhor pode elencar mais um? Olha, depois eu acho que são as obras que estão em andamento, são os serviços, né, pagamento de contas gerais. Essa folha, quantos funcionários nós temos hoje? Hoje 194. 194. No geral. Eu acho que a inadimplência é entre 10 e 20 hoje. É alta. Se for ver pelo número de apartamentos É alta. que nós temos, é alta. É alto, sim. Na verdade, o que acontece? Muitos dos cadastros enviados para a gente foram preenchidos à mão e vários deles estão ilegíveis. Então a gente colocou esses avisos, na verdade não é um novo cadastramento, é só para cadastrar o novo e-mail. A gente está pedindo o documento para comprovar a veracidade. Então é lógico que quem cadastra é o proprietário, né? Quem deve estar cadastrado é o proprietário. Então o proprietário envia para a gente o seu e-mail com uma foto do seu documento. A foto do documento não é para cadastro, é apenas para comprovar que aquela pessoa é proprietária do apartamento e aquele e-mail é daquela pessoa. É só para configurar isso juridicamente. Sim, eu já pude administrar algumas empresas, trabalhei em uma empresa pública, tive cargos de chefia onde comandei algumas equipes com 40 pessoas, 30 pessoas, dependendo da função. Além disso, eu sou especialista em projetos pela Universidade de Brasília e também fiz um curso de especialização no IBMEC. Eu, há 8 anos atrás, eu acho até interessante contar isso, né? Há 8 anos atrás eu entrei no conselho do Bloco 10, porque lá a gente teve um problema muito grave com o prédio, né? Nós tivemos um problema lá com uma série de serviços lá que haviam sido realizados e não estava contendo os moradores. A gente, na época, montou uma comissão, essa comissão assumiu o bloco no lugar do conselheiro, e aí a gente detectou uma série de problemas, extintores vencidos, a gente detectou um problema grave com o elevador que não tinha aterramento, a gente detectou também falta de impermeabilização no telhado, foi bastante chato essa situação, e de lá para cá eu acabei depois sendo eleito, apoiado por esse primeiro grupo, sendo eleito conselheiro do 10, depois o número de conselheiros se reduziu, eu continuei conselheiro da fase 2, e aí alguns anos atrás eu fui eleito subsíndico da fase 2. Então foi essa a trajetória e hoje eu ainda sou subsíndico da fase 2. Agora, senhor Fábio, hoje o senhor disse que é sociólogo. Sim, sou sociólogo. E hoje essa é a sua profissão, o senhor vive disso, o senhor trabalha com isso? Trabalho com isso. Trabalho na Câmara Municipal, sou um técnico, né? Trabalho na consultoria, elaboração de projetos de lei, do orçamento municipal, de uma série de outras questões legais lá. Legal. E caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai fazer para conciliar? O senhor vai continuar nessa função? Hoje a Câmara Municipal ela tem uma portaria que permite o trabalho remoto, mas eu quero deixar claro para todo mundo que se houver conflito entre hoje minha tarefa e aqui a administração do condomínio que eu estou assumindo com vocês, eu largo lá e fico aqui o tempo todo. Legal. Então o senhor vai dar prioridade ao... Prioridade ao condomínio. Estou aqui colocando meu nome para isso. Prioridade total ao condomínio. Eu acho que a administradora ela tem uma série de vantagens. A administradora de condomínio ela apresenta vantagens para um condomínio pequeno. Assim como a terceirização apresenta vantagens. Se você precisar de 3, de 5, de 8 funcionários. Num condomínio do tamanho do nosso, a gestão através do morador ela é fundamental. E uma segunda coisa, o segundo problema que a gente tem, e que aí eu acho que a discussão está enviesada, é que na verdade quem propõe a empresa para administrar o condomínio não está propondo a empresa. Quem propõe a empresa está propondo transparência. Então, quer dizer, a pessoa julga que trazendo uma empresa para administrar o condomínio terá transparência. Né? E isso nem sempre é verdade. Se a gente consultar aí o número de processos das empresas administradoras, a gente vai ver que nem sempre a transparência está presente nelas. Às vezes sim, às vezes não. Outra questão que precisa ser discutida. Eu pedi orçamento para algumas empresas. Uma delas me mandou um orçamento de R$45 mil mensais. Isso significa um aumento na sua cota condominial imediato de R$15. Então, os candidatos que defendem isso precisam explicar. Eles vão aumentar a cota em R$15 assim que chegarem aqui? Outra coisa, tem uma outra empresa que apresentou um orçamento de 30 e poucos reais, mas cobra R$7,60 para emitir cada boleto.
Então você já vai ter um aumento na sua cota imediato de 7,60 para emitir o seu boleto. Então, assim, qual é a administradora? Qual é o modelo? Então, assim, eu entendo que a discussão sobre a administradora é legítima, mas eu entendo que quem coloca isso, coloca por uma aflição, por não ter uma transparência do que está sendo feito. Então, na verdade, quando você se compromete em adotar a transparência, como eu me comprometo, a administradora ela perde um pouco da função. Não significa que a gente não possa ter serviços específicos terceirizados. Hoje a gente já tem. Quando você vai fazer uma manutenção de um interfone, que aliás deu problema, e eu chamei aqui a empresa para consertar, a gente teve problemas em algumas áreas já, a empresa que faz a manutenção do interfone, ela é terceirizada. A empresa que faz a manutenção das nossas bombas nas caixas d'água, ela é terceirizada, porque são serviços específicos. Então, quer dizer, não é nada contra a terceirização, mas é contra a terceirização para essa finalidade. A outra questão, por exemplo, eu quando entrei aqui no conselho, vou fazer um testemunho pessoal, eu era a favor de terceirizar vigilância, era a favor de terceirizar limpeza, era a favor de terceirizar portaria. E eu fui convencido de que eu estava errado. Como? Porque o desempenho da terceirizada é muito abaixo do desempenho de quem tem um vínculo com o condomínio. Aqui é uma empresa, isso daqui é uma empresa, mas também é a nossa casa. Então não é uma simples empresa. É importante que quando a gente chega em casa, a gente tenha um contato com o porteiro, que ele saiba quem é a minha mãe, quem é o meu irmão, quem é meu filho. É importante que a pessoa que limpa ali me conheça, que ela limpe a minha vaga da garagem, ela sabe quem eu sou. É importante esse vínculo comunitário, é importante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter diretrizes operacionais, empresariais, a gente tem que ter esse cuidado com a gestão comunitária e casar essas duas coisas. Isso as fases já foram individualizadas no passado, né? Elas já foram individualizadas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, e a gente não conseguiu grandes resultados. Quem mora, por exemplo, na fase 3, se lembra de quando ela era individualizada, né? Ali a gente não tinha o padrão que a gente tem hoje, com obras de qualidade, com a área de lazer que foi entregue, com equipamentos de ginástica ali que foram entregues, com as novas portarias. Então o que eu quero dizer é nossa força está em ser um condomínio único, porque o que acontece, muita gente defende isso, e eu entendo. Mais uma vez, eu acho que é uma questão ligada à transparência. A pessoa fala, se estiver aqui no meu prédio, eu vou saber onde está sendo aplicado, porque vai ser aplicado aqui. O problema é que nem todo prédio tem condições de pagar suas próprias contas. Existem prédios que em um mês eles arrecadam o suficiente, tem um pequeno superávit. Outros não conseguem arrecadar nem para pagar os funcionários, dependendo do mês. E isso varia, às vezes é um prédio, às vezes é outro, às vezes é uma fase, às vezes é outra. Então a nossa força está justamente na união. A nossa força está justamente a gente ser um condomínio grande, com uma grande arrecadação. Só assim vai ser possível levar as melhorias que não chegaram ainda na fase 1, na fase 2, na fase 3. Sabe? Só assim vai ser possível a gente manter os serviços na fase 4 e 5. Só com condomínio único. Se dividir por fase, é uma coisa que eu sou contrário, se dividir por fase, a gente vai romper isso e dificilmente a gente vai levar qualquer melhoria para lá. Aliás, como a gente já viveu desde a entrega do condomínio até alguns anos atrás, né? Já foi assim, a gente já experimentou isso, viu que não funciona, mas eu quero dizer, mais uma vez, eu entendo as pessoas que falam isso. Porque, mais uma vez, esse é um assunto sério. A pessoa diz assim, eu estou pagando meu condomínio em dia e não vejo nada no meu bloco. E ela tem razão, porque demora, às vezes, para chegar no bloco dela. E isso por quê? Porque não tem um plano de obra claro. Eu pretendo, primeiro, meu compromisso, entregar todas as obras que estão em andamento. E, em segundo lugar, a gente tem um plano de obra claro, com um cronograma para a entrega de cada obra. É claro que você pode ter ali um problema eventual, atrasar um pouco, mas não aí como as pessoas estão esperando, às vezes há um ano, começar uma obra ou terminar uma obra. Isso não pode acontecer e eu defendo que isso não aconteça. Legal. Eu acho que a gente precisa ter uma auditoria. Eu fiz 2 compromissos com um grupo de moradores. Algumas pessoas viram um vídeo no meu canal do YouTube, Fábio Síndico CPB. Algumas pessoas viram esse vídeo. Eu assumi um compromisso público com esses moradores e com vários outros. São 2 compromissos básicos. Um deles é congelamento da cota condominial. Esse é o compromisso 1. O segundo compromisso é justamente uma auditoria de contas, para que a gente possa estudar a redução da nossa cota condominial a partir de 2022. Então, quer dizer, a gente precisa sim ter uma auditoria e isso será feito. Entendi. Mas essa auditoria não vai ter um custo no nosso condomínio? De quanto tempo o senhor pretende fazer uma auditoria? Na verdade, a auditoria de contas, ela vai pegar o que é gasto no condomínio, vai avaliar a necessidade de revisão de contratos,
de análise de custos e gastos, de efetividade desses gastos, do que é necessário ou não, a gente precisa priorizar os gastos e a partir daí ela apresentar um relatório para a gente. Eu acredito que uma auditoria bem feita num condomínio desse tamanho leva entre 4 e 6 meses, aí quem conhece a auditoria sabe disso. 5 anos? Aí a gente vai fazer uma análise, por exemplo, dos contratos que estão em vigor e de alguns outros custos que passaram, que a gente está pagando, então ela vai ser uma auditoria bastante ampla. E o senhor estima que essa auditoria custe para a gente quanto? Olha, eu não tenho uma estimativa de custo, mas eu acredito que essa auditoria, primeiro, ela é necessária, segundo lugar, ela é uma prioridade, ela tem que acontecer e a economia que ela vai gerar, com certeza, é muito maior do que o custo que ela vai ter. Mas nem uma estimativa? Eu não tenho porque eu não pedi cotação. Não tenho porque eu não pedi cotação, mas com certeza é menos do que isso, bem menos. Bem menos. Ah, legal. Mas eu não pedi orçamento, então não vou aqui ser leviano de estimar, mas é bem menos. Acho que são duas ações importantes, né, e rápidas que eu vou tomar já em fevereiro. Uma delas é a criação de um app de serviços. Porque a burocracia é outro problema grande. Tudo você tem que vir até a geral. Você tem que vir até a geral pegar um tag. Você tem que vir até a geral autorizar um funcionário a entrar na sua casa. Você tem que vir até a geral para fazer um comunicado qualquer. Isso daí não tem que acabar. A gente está em 2021, não tem mais razão de ser essa burocracia. Então a ideia é criar um app de serviços e que o morador possa fazer essas solicitações para o condomínio, possa fazer esses pedidos ao condomínio, solicitação de tag, que é um direito dele, autorizar uma pessoa que trabalha na casa dele uma vez por semana a entrar na casa dele, isso tudo tem que ser feito por um aplicativo. Então isso vai ser rápido, já no mês de fevereiro. A outra coisa é implantar os sistemas de transparência o mais rápido possível. A gente tem que ter também o portal na palma da nossa mão. O morador tem o direito de saber o que está acontecendo no condomínio, porque o proprietário é que é o dono do condomínio. Aqui a gente administra um patrimônio de terceiros, é meu patrimônio também, porque eu também sou proprietário, mas a gente administra o patrimônio de todos, então isso é fundamental. E esses estão prontos, esses apps, tanto esse portal aí de Sim, transparência? Qual é o custo que vai ter pra gente? na verdade o app de serviços é um app muito barato de ser construído. Eu não tenho aqui o orçamento, claro, mas gira em torno de R$3.000, R$5.000 no máximo. É muito barato para o benefício que ele traz. Né? Outra coisa, a gente superaria aquela questão de recesso de fim de ano, da administração fechar. Isso é uma coisa que não agrada ninguém, não agrada a mim também. Então, a administração fechar, ela tem que ficar aberta, né? E não precisa necessariamente ficar aberta fisicamente. Mas você tendo o app, as coisas têm que funcionar. Você solicita um tag, ele tem que estar na portaria. Se autoriza uma pessoa a entrar na sua casa, ela tem que entrar. Né? E aí não tem que ter recesso para isso. Então essa modernidade é muito importante, eu acho que todo mundo solicita isso e a gente vai implantar isso o mais rápido possível, já no mês de fevereiro. Já está engatilhado. Está engatilhado, estamos esperando só a nossa eleição, aí se o pessoal contribuir com a minha eleição, nós vamos implantar. E a transparência, colocando os balancetes, como isso. você citou? Isso daí o que acontece? Vai haver uma previsão orçamentária. A prestação de contas até aqui não é de minha responsabilidade única, né? Ela é uma prestação de contas feita pela gestão anterior, né, que se findou no meio, né? Então, a partir daí nós vamos ter o quê? Uma previsão orçamentária. Tudo nessa previsão orçamentária tem que ser transparente. Eu acho que a gente tem que colocar ali o que é gasto, receita, despesa e os moradores avaliarem. Até porque há muito folclore em torno disso também. Né? Há uma desconfiança legítima e há um folclore também em torno disso que suscita discussões equivocadas. Como, por exemplo, trazer uma empresa para administrar o condomínio. Né? Mas esse portal aí da transparência vai ser um site? Portal dos Bandeirantes? Não, que cada morador vai acessar? A ideia é que ele fique disponível, principalmente através de um app ou de um site. É que hoje em dia o app, por exemplo, eu tenho um desktop na minha casa que eu não ligo há 8 meses. Né? Então a gente usa o celular. Mas é possível acessar o app pelo desktop também. Mas a ideia é que isso daí esteja na palma da mão. Você precisa ter o portal na palma da sua mão. É que às vezes o grande lance do app e do site, até outros candidatos colocaram isso, é porque aqui com 12 mil pessoas nós temos pessoas mais jovens, mais acostumadas, e temos pessoas também que gostam de estar no computador, outras pessoas que pedem para um funcionário, não vai dar o celular na mão do funcionário, chega para mim, enfim. Então essa a grande questão. Não, e para essas pessoas que não conseguem acessar o app ou que têm dificuldade de interagir com a tecnologia, aqui a administração vai continuar funcionando. Então só para deixar claro, uma coisa não substitui a outra. Vai poder vir aqui, claro. ver as informações, o senhor se compromete a tudo isso. Então, sim, sem dúvida. Manutenção dos serviços. Aos serviços e ao sistema de transparência, isso aí.
A gente paga valores parecidos. Eu não sei o valor que todo mundo paga, mas gira entre 800 a 1.000 e poucos reais. E o senhor disse que vai congelar, essa sua proposta? Isso, minha proposta para a cota condominial nesse ano que a gente está tentando vencer a pandemia é congelar. Não é justo com quem perdeu o emprego, com quem não consegue abrir seu comércio, com quem não consegue trabalhar, que essa cota condominial seja aumentada nesse momento, apesar da gente ter que realizar alguns aumentos que são legais. A gente vai ter dissídio de funcionário, com certeza água, luz e gás vão aumentar independente da nossa vontade, mas aqui o meu esforço, primeiro, meu compromisso vai ser para congelar, e meu esforço vai ser para manter as contas em dia e amortecer esses aumentos que vão acontecer. Reduzir não dá, nem um pouquinho? Não, nesse momento não dá. Seria leviano falar em redução agora, tendo em vista que a gente vai passar por uma série de aumentos de serviço e tudo mais. Por isso que a gente precisa da auditoria de contas para buscar reduzir em 2022 com seriedade. Não adianta eu falar para vocês que eu vou reduzir. Eu, no meu bloco, no 10, há anos atrás, a gente teve uma redução de cota condominial. Logo depois, quando a gente assumiu lá o conselho, a gente tinha 2 empréstimos, um de 90 mil, outro de 30 e tanto. Então quer dizer, o que adianta? Reduzir para fazer um buraco. Então a gente tem que ser responsável, não adianta ficar fazendo promessa eleitoreira e não cumprir. Olha, vou reduzir 30, vou reduzir 20, vou reduzir não sei o quê. Eu não vejo como fazer isso nesse momento, mas eu quero que eu assuma o compromisso de que nós vamos trabalhar seriamente e estudar, implantar uma auditoria para reduzir em 2022. Bom, antes de qualquer coisa eu quero dizer que quando eu me mudei para cá, e acho que muita gente lembra desse problema, a gente tinha carros estacionados dos dois lados, né? Eu que moro lá longe, no 10, né, para chegar lá, muitas vezes eu tinha que entrar em uma das garagens para passar o outro carro, isso melhorou. Foi necessário reduzir algumas vagas para melhorar a fluidez, sou a favor disso. A segunda questão é que a gente tem aqui no condomínio algumas vagas para visitantes, né? E poucos condomínios em São Paulo têm vagas para visitantes. Eu ainda não levantei, mas eu acho que o nosso é um dos que mais tem na cidade. Só que os outros condomínios, você estaciona na rua. E aqui a nossa rua é a avenida, onde ninguém pode parar. Então isso gera um problema, claro. A questão de vaga aqui dentro do condomínio, você tem a vaga que é sua, né? E tem um segundo tag para parar onde é possível. O que eu defendo, e eu acho que é a grande questão aí, é a questão das visitas, né? As pessoas querem receber visitas, têm o direito de receber os seus familiares e têm dificuldade de receber. Para isso, algum tempo atrás, foi feita uma parceria com o shopping, várias pessoas assinaram esse contrato com o shopping, passaram a pagar uma mensalidade para poder parar o carro lá. O que eu defendo aqui de imediato é a ampliação do horário de visita entre as 10 e as 16 horas. Aqui a gente eu chamei um amigo meu que é engenheiro de tráfego, a gente fez aqui sem custo para o condomínio, ele ficou aqui analisando quantos carros entram e saem. No período, durante a semana, segunda a sexta, das 10 às 16 horas, a gente só tem 30% das vagas ocupadas. O restante das vagas, pelo menos aqui internamente no condomínio, não estou contando a Rua Preta, elas estão vagas, elas estão vazias. Então é possível, nesse período das 10 às 16, a gente ampliar o horário de visita para você que quer receber seu filho, seu irmão, quer conversar um pouco, pelo menos para 1 hora. Então se a gente colocar das 10 às 16, durante a segunda a sexta, o período de 1 hora para um visitante que seja cadastrado aqui, já que ele vai ficar bastante tempo, e aí o cadastro vai ser mais simples, porque a gente já vai ter o app, isso já vai facilitar. A segunda coisa é realmente criar uma maneira de receber algumas encomendas e Uber e tudo mais. A gente precisa ter aqui no condomínio alguns pontos para Uber. Lá na fase 2, que é mais distante, a gente precisa ter aqui na fase 3, na fase 5, entre a 3 e a 5 também. Então acho que se tiver uns pontos para o Uber parar, pegar, levar, Uber ou o serviço de aplicativo que você chama, né? Ele puder parar ali, ou o taxista que você chamar, e ele puder parar nessas vagas, eu acho que a gente vai poder ter alguns pontos. Outra coisa que é importante e que a gente vai precisar mudar de novo é a questão da acessibilidade. A gente tem muita gente aqui que tem um idoso em casa, que às vezes chega do médico e não tem uma vaga para parar o carro próximo de casa, né? E muitas vezes ele não consegue parar na garagem dele, ou porque ele não mora aqui, está apenas trazendo essa pessoa, ou porque leva essa pessoa para o médico. A gente precisa ter vagas exclusivas para pessoas com mobilidade reduzida. A gente precisa pegar, isso não vai alterar muito a disposição das vagas, mas a gente também precisa pensar nisso, que hoje não é pensado. As vagas, só esclarece para mim,
Fábio, cada morador ele tem a vaga de direito do seu imóvel. Isso. E aqui fora ela tem quantos técnicos? Direito a quantos técnicos? Na verdade, ela tem mais um, né? Que foi o que foi convencionado, mas isso não está em regramento nenhum. Né? O que está disposto na nossa convenção é uma vaga para quem tem uma vaga, duas para quem comprou um apartamento que tem duas. E é isso que está na nossa convenção. O que acontece é que foi cedido ao longo dos anos um tag para que a pessoa utilizasse essas vagas, mas a gente tem 2.826 apartamentos e nós temos aqui entre a Rua Preta e as nossas vagas internas 400 vagas. Então é um problema muito difícil, é um problema que afeta todo mundo diretamente, inclusive eu, que quando vou receber uma visita também demora na portaria do pastorinho, não consegue entrar, enfim. Esse é um problema que afeta todo mundo e a conta não fecha. E ao mesmo tempo, a nossa convenção proíbe que visitante use vaga dentro das garagens. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Infelizmente, a gente não pode ceder a nossa vaga, por exemplo, para um visitante. É claro que numa situação que a pessoa sofreu um acidente, é claro que há ali o mínimo de bom senso para a pessoa poder entrar, socorrer, enfim, ir embora, trazer do hospital e tudo mais. Isso já há, essa tolerância. Agora a gente não pode ceder a nossa vaga para visitantes externos, a não ser que a gente cadastre esse visitante com um tag como morador, e aí a gente abre mão de um dos dois tags. Né? Isso é engraçado. Com relação ao soprador, a gente foi atrás, nós compramos um decibelímetro. O decibelímetro é um equipamento que mede os decibéis. E esse soprador está fora da especificação para ser usado próximo dos prédios. Ele só pode ser usado naquela rua ali, na Rua Preta, longe dos prédios. Os decibéis eles estão muito acima dos 50 estabelecido pela OMS e dos 70 estabelecidos pela norma da Lei do Silêncio da Prefeitura. Então eu quero dizer para vocês aqui que ontem foi dado aqui, conversado com o pessoal da limpeza, e eu pedi que fosse aposentado o soprador. Então nós não teremos soprador mais. Isso é um problema que parece simples, mas não é simples. Nós temos uma série de pessoas trabalhando em casa. Eu peço até desculpas, recebi algumas mensagens pedindo para cancelar o soprador, pedindo para abortar o uso do soprador, e eu não pude responder. Mas o que eu quero dizer é que a gente entende a situação. As pessoas estão trabalhando em casa, em home office, já numa situação de pressão, muitas vezes, trabalhando até mais horas do que trabalhariam no próprio escritório, e esse soprador realmente ele atrapalha quem trabalha, atrapalha quem quer assistir a televisão, atrapalha quem quer conversar com a família, quem está ao telefone, você não pode fazer uma reunião. Então o soprador ele foi aposentado, ele tem uma função importante. Eu quero aqui dizer que eu entendo a adoção do soprador. Porque o soprador, ele inclusive tira a terra, que a vassoura é com muita dificuldade para tirar a terra. O soprador, ele tira inclusive a terra. Nós vamos buscar uma solução para que não tenha tanto ruído e não atrapalhe você, morador, que tem o direito de ficar na sua casa, trabalhar, aproveitar a sua casa, ouvir sua TV, falar com quem você quiser. Então o problema do soprador, nesse momento, ele está resolvido. Vai gerar um segundo problema, que é a questão que mesmo tirando as folhas, alguma terra vai ficar, e nós vamos buscar uma solução melhor para essa questão que não afete a questão do sossego das pessoas na sua casa. Mas aí então vai haver um outro soprador, não? A ideia é que a gente busque uma solução, não necessariamente um soprador, mas para o tamanho do nosso condomínio, o soprador ele realmente facilita a limpeza. O problema é que ele não poderia ter sido adotado porque os decibéis passam da comodidade que você deve ter dentro da sua casa. Então a gente vai buscar uma solução. Eu ainda estou pesquisando, porque eu não entendo disso, mas estou falando com quem entende, porque o importante é isso. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente assumir que a gente não entende, ter humildade e procurar quem entende. Então eu estou procurando quem entende disso para achar uma solução para o nosso condomínio. Né? Uma solução mais silenciosa e que ao mesmo tempo limpe o condomínio como as pessoas desejam e merecem. Então... Olha, a previsão que me passaram, o pessoal de obras, é de que ela seja entregue até março, porque ainda tem uma questão de implantar ali uma série de coisas, tem uma questão de concretar, que vai demorar algum tempo para o concreto curar e secar. Então eu acredito que em março, que foi a data que eles me passaram, isso até o fim de março terá entregue essas obras. Essas obras são irregulares, outras falam que são regulares, outras dizem que não tem um profissional responsável. O que o senhor pode falar sobre isso? As obras são legais, são ilegais, tem alguém acompanhando, a prefeitura está notificada? Todas essas obras que são feitas são acompanhadas por uma arquiteta.
né? Todas elas são acompanhadas por uma arquiteta, uma empresa de arquitetura, né? Além disso, essas obras elas são perfeitamente regulares. Não há nesse momento aqui nenhuma interdição de obra, nem nenhuma ação contra essas obras, né? Não há nenhuma ação judicial para paralisar, não há nenhuma ação da prefeitura para paralisar nenhuma dessas obras. Elas são consideradas benfeitorias e melhorias. Então hoje no condomínio não há nenhuma obra irregular, todas elas são regulares, vão continuar e com a ajuda de vocês eu vou entregar quando for eleito síndico. E essa eleição virtual, assim, o senhor já tem o cadastro de todo mundo, as pessoas vão entrar Sim. no e-mail? Como? A gente tem um cadastro. Na verdade, o que tem acontecido na experiência de eleições virtuais, principalmente o ano passado, de quem já realizou essas eleições, né? Inclusive a gente foi atrás de algumas empresas, eu tenho para várias pessoas, inclusive recebi um dos candidatos aqui, conversou comigo, até pedi sugestão, pedi para algumas pessoas que tenham sugestão de empresa para a gente fazer cotação, enfim. Só que o processo, o tempo vai ficando curto. Então agora a gente teve que acelerar isso, né? Fiz a cotação com algumas empresas e isso, na verdade, o que tem sido feito nas eleições, o ano passado nas eleições virtuais, na verdade, o que é? A pessoa ela tem um e-mail cadastrado, ela se comprova como proprietária, né? Esse IP pelo qual ela vai acessar o site da reunião virtual, ele fica registrado e a pessoa passa ali a votar nos candidatos. Então é uma coisa virtual, a participação não é uma participação presencial, mas é esse o modelo que foi adotado. Se vocês digitarem aí no Google eleição virtual síndico, vocês vão ver uma série de eleições que foram realizadas, como foram realizadas, e o modelo não foge muito daquilo. É meio óbvio pelo pessoal que entende disso como se realiza, né? Com transparência, com possibilidade de depois se divulgar todos os registros, né, possíveis, não nome, dado, essas coisas, mas se divulgar todos os registros possíveis de acesso, enfim, é importante que isso possa ser auditado posteriormente. Então tudo isso está sendo pensado aqui para ter máxima transparência e uma tranquilidade grande para que a gente possa, ao mesmo tempo, fazer eleição, contemplar a participação dos moradores e dos proprietários e garantir a lisura do processo. O senhor se compromete a isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você sabe que eu pergunto isso para todos, que claro. O senhor se compromete mesmo na transparência? Sim. Né? No caso, o senhor é o senhor Sim. que vai ter o poder de chamar as eleições, tudo, principalmente é mais importante. Na verdade, aqui o que eu estou preconizando, até é uma intenção minha, é montar uma comissão eleitoral da qual eu, que sou candidato, não participe. Seja só com funcionários. Então, quer dizer, isso nunca foi feito aqui. Eu tenho proposto isso, a gente está terminando de fechar um modelo para que seja apresentado. Também, ou não? É que, assim, tudo que gera aglomeração, porque aí qual morador chama, como escolhe esse morador, quem participa, porque um participou e o outro não. Então, quer dizer, a gente suscita discussões que são legítimas, mas que, na verdade, inviabilizam essa participação direta dos moradores. O pessoal tem um medo de fazer esse reconhecimento, de enviar esses documentos. A gente já ouviu de tudo, que podem abrir conta no nome da pessoa, que pode se clonar, que enfim, que podem tirar o dinheiro, cada coisa. Eu acho que isso é um papel importantíssimo de até... Existe essa possibilidade? Não existe? Não. O que dá segurança pra gente? Não existe. Não existe. Inclusive, o ano passado entrou em vigor uma lei nacional, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Então, mesmo que você autorize a sua imagem, mesmo que você autorize a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal, ela te dá uma série de novas garantias, né? Então, as coisas não podem ser compartilhadas. Os dados dos moradores, eles devem ser preservados por quem os detém. No caso, a administração do condomínio. E é claro que a administração do condomínio está passível de ser punida se descumprir isso. Aliás, não só a administração do condomínio. Qualquer pessoa que divulga dados com nomes, constrangendo pessoas, e-mail, constrangendo pessoas, está sujeita a essa legislação. E a pena é grave e pesada. Então, tanto do lado da administração quanto do lado de todas essas pessoas, é importante ter esse esclarecimento, que todo questionamento é válido, é importante, o debate é fundamental, mas a questão de preservar dados e informações pessoais e respeitar as pessoas no debate, isso é imprescindível, porque a gente tem uma lei agora muito mais dura do que a anterior. Agora sim. Agora, Fábio, me diz uma coisa, as eleições o senhor já garantiu para a gente que vai ser virtual. Isso. Eu acho que um grande fator das eleições virtuais é que esse problema todo de procurações vai acabar. Ou o senhor não enxerga assim? Não, eu acho que o que acontece é o seguinte, mais uma vez, as procurações, elas são um instrumento legítimo para quem quer dar.
Muita gente não quer participar do processo eleitoral diretamente, ela dá a procuração. E eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas, elas têm esse direito legal. Então a pessoa que quer dar uma procuração, eu não vejo nenhum problema. Até porque aqui, se a gente pegar ao longo do tempo, todos os candidatos utilizaram procurações, todos. Inclusive na última eleição a gente teve um fato curioso. Teve um candidato que queria ser candidato a síndico na Assembleia por procuração. Aí realmente foi um fato engraçado, né? Então quer dizer, a procuração ela é um instrumento legítimo. A gente concorde ou não, ela é um instrumento legítimo como outros, né? De participação. A pessoa tem o direito de dar a procuração para quem ela achar que deve. Mas aí caso uma eleição virtual existisse, faria sentido ou não? Porque o que acontece? A natureza da eleição virtual é a mesma da presencial, garantir a participação de todos. Se alguém quer participar dando uma procuração, qual que é o problema? Você vai proibir essa pessoa de participar? Então ela não é um condômino igual às outras, ela não paga a conta igual aos outros? Mas e aí, ela paga. Como que o sistema contabilizaria isso? Olha, a pessoa que é procuradora, ela vai votar por ela e pelo outro que deu a procuração. Entendi. Isso é muito simples, como é feito, aliás, em todas as votações. Mais uma vez, eu sugiro que vocês até consultem aí no Google, vocês vão ver como que é o modelo. Então, independente da eleição ser virtual, ser por aplicativo, ser porque as procurações vão existir. Isso. O senhor hoje tem procurações no nome do senhor? Sim, eu peço para quem não pode participar e me oferece, eu peço procurações. Né? É claro que todo voto é legítimo. Como eu disse mais uma vez, a pessoa que ela dá a procuração, ela está enquadrada na mesma condição que qualquer outro proprietário. Ela tem que estar adimplente, ela tem que ser proprietária do imóvel, e ela dá a procuração para quem ela quiser, se ela quiser. Agora, todos os dois votos são respeitáveis. Essa pessoa que dá a procuração, ela paga o mesmo condomínio que os demais. E os que não dão a procuração, também é perfeitamente compreensível e legal. Não há nenhum problema. O problema que muitos candidatos falaram e também muitas pessoas dizem é que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conversar com o antigo síndico, mas se eu pudesse eu faria essa pergunta para ele, é que dizem que procuração é legal, óbvio que é. O problema é você usar funcionários do condomínio para fazer isso. E tem até a questão do funcionário que foi demitido que disse que pegou procurações, que viu pessoas pedindo procurações, no caso para o senhor e para outros síndicos também ao longo da história tiveram isso. E eu acho importante conversar com o senhor e perguntar, isso aí existiu, não existiu? Não existiu. Inclusive é importante falar, né? O que aconteceu sobre esse caso, inclusive o judiciário já julgou. Houveram 2 ações e as 2 foram consideradas improcedentes, nenhuma delas foi aceita. Então o que tem que ser dito está dito nas 2 decisões judiciais que não acolheram isso. Inclusive uma delas tem 140 páginas, foi colocado tudo lá e foi negado. Então quer dizer, o judiciário já respondeu. Eu falo isso é que eu esqueci o nome, era o rapaz do Correio, me desculpa até, eu não vou lembrar o nome, é o rapaz do Correio que pegou. E assim, o que eu vejo pelas procurações é isso, realmente é um direito. Se eu, por acaso, ficar imobilizado de participar, eu posso dar para quem eu quiser. Enfim, o problema é usar a estrutura para um candidato se perpetuar. Indo nessa linha, o que o senhor acha? O senhor acha que seria viável a gente colocar um limite de eleições? O que o senhor pensa sobre isso? Eu não sei, a nossa convenção, como é que a gente vai colocar um limite de eleições? Nossa convenção não permite isso. Como que você estabelece isso? Modificando a convenção. Sim, mas eu sou a favor de modificar a convenção em vários pontos, mas são 2/3 dos moradores. Então, quer dizer, para a gente modificar a convenção hoje, a gente precisa de quase 2.000 pessoas participando. Acha provável nem eletronicamente a gente achar isso? Eletronicamente pode facilitar, mas ainda é muito difícil. Infelizmente, a participação das pessoas na eleição condominial ainda é baixa. Eu acho que todo mundo tem que participar para ampliar essa participação. Aliás, uma das coisas que é importante dizer é assim, a procuração não vale só para um candidato. Como eu disse, todo mundo pega a procuração. O problema é que algumas pessoas se negam a dar procurações para algumas pessoas e outras dão para outras. Então, quer dizer, mas todo mundo pega a procuração, não tem nenhum impeditivo, né? E repito, mais uma vez, a pessoa que dá a procuração, o voto dela é válido como qualquer outro, não tem nenhum impedimento. A questão é que todo mundo pode pegar a procuração, né? Eu tenho andado muito no condomínio aqui, as pessoas têm me visto na rua, até porque estou aqui, né, como síndico em exercício representando o conselho, é minha obrigação fazer isso, né?
Eu tenho andado muito pelo condomínio e não tenho visto nenhum candidato, na verdade, fazendo a mesma coisa. Então, quando a pessoa fala, fulano pegou a procuração, ciclano pegou, tudo bem, mas é importante conversar com as pessoas, estabelecer esse vínculo. Eu acho que quem chega só também no momento da eleição tem mesmo dificuldade de se explicar, né? Uma pessoa que fica ausente um período e aí vai chegando no período da eleição, ela começa a estar presente, ninguém é bobo, todo mundo começa a perceber, né? Não é o meu caso nesse momento, porque fui escolhido por um grupo para representá-los como candidato. Mais uma vez, repito, nunca pensei em ser candidato assim, mas eu acho que quem é candidato a síndico, quem pensa em administrar o condomínio, deveria estar permanentemente envolvido nas discussões do condomínio, não só no período eleitoral. E o que a gente vê é que as pessoas estão envolvidas no período eleitoral, que eu também acho até natural às vezes, mas é um pouco discrepante com o que pregam. E é um reflexo de fora também, porque Sim. lá fora, nas eleições municipais e estaduais, a abstenção que nós temos é enorme. Mais de 30%. E aquilo, muitos candidatos vêm só na hora da eleição, enfim. Agora, as procurações que o senhor pega são todas legais, o senhor sim, não usa mais. Não uso. As procurações que eu pego primeiro são de pessoas que desejam votar em mim e que não querem participar do processo. As procurações que eu pego, eu peço, às vezes se a pessoa está viajando ou está fora, eu peço para ela. Eu uso esse horário aqui do fim do dia, inclusive eu tenho feito algumas reuniões aí nas áreas aqui na calçada, enfim, conversando, e nessas reuniões eu não tenho nenhum problema, eu peço procuração, peço voto, peço apoio, como estou pedindo o voto de vocês, não só por procuração, mas principalmente o presencial ali, que vocês vão estar presencialmente participando do processo, né, mesmo que virtualmente, mas presencialmente, e eu espero que vocês escolham, saibam julgar qual é a melhor proposta. Legal. O que aconteceu ali, na verdade, foi o quê? Havia uma mesa para conferência de procurações. E aí uma parte das pessoas que estavam ali, muitas delas não proprietários, né? Alguns até inquilinos, outros moradores sem ser proprietários, tentaram retirar essas procurações da mesa. Na verdade, várias dessas procurações haviam sido dadas para mim, em meu nome. E a minha preocupação foi proteger os dados dessas pessoas que me deram a procuração. Tanto que fica aqui o desafio para todo mundo que está falando, eu não recebi um processo judicial com relação a isso, nenhum boletim de ocorrência. Então fica o desafio para você que diz que eu roubei procuração, vai lá e me denuncia. Por que não foi denunciado? Porque você mente. Quem fala isso, mente. É simples. E aí, então, você está dizendo que o senhor pegou e teve toda aquela cena, mas o senhor estava escondendo. O que era aquilo? Aquelas procurações eram minhas, foram dadas em meu nome. E tinha o nome ali das pessoas, documento das pessoas. Eu não ia deixar que desconhecidos, pessoas que a gente não sabe de onde veio, levassem aquilo embora. Então é óbvio que eu peguei aquelas procurações que estavam em meu nome e guardei. Foi isso que aconteceu. E faria de novo, guardaria, porque eu prezo quem confia em mim. Eu prezo quem confia em mim. E quem confiar em mim vai descobrir isso aqui na administração que nós vamos fazer nova, a partir do mês que vem. Legal. Na verdade, o que acontece? Eu não vou aqui citar nome de ninguém, né? Não vou aqui tomar a liberdade de citar nome de ninguém. Mas eu acredito que as pessoas veem as condutas dos candidatos que estão aqui colocando o nome. É preciso, num condomínio desse tamanho, para todos nós candidatos, não só para mim, muita coragem para colocar o nome à disposição. Para dar cara para bater para 2.826 famílias que vão julgar a gente aqui, né? Então eu quero primeiro agradecer, dar os parabéns para todos os candidatos, porque não é fácil ser candidato, você é cobrado, você é exigido e é parte do seu trabalho responder essa cobrança, essas exigências. Então eu quero... O senhor tem uma boa relação com todos? Eu não tenho problema pessoal com ninguém. Não tenho problema pessoal com ninguém. Agora, divergência severa eu tenho com alguns deles. Entendi. Bom, meu nome é Fábio, muita gente já me conhece. Eu quero colocar o meu nome à disposição para ser síndico do Portal dos Bandeirantes. Eu construí, junto com um grupo que me apoia, uma série de propostas para o nosso condomínio. Acredito que as bases para a gente ser um dos melhores condomínios da cidade de São Paulo já foi construída. O que a gente precisa agora é adotar tecnologia, ter um compromisso com a transparência. A gente precisa ter um compromisso com a efetividade das nossas obras e serviços. A gente precisa ter prazo, cronograma. Isso precisa ser sério e urgente. A gente precisa adotar medidas de gestão ambiental. É fundamental para a gente economizar recursos.
né? É preciso ter cisternas de água, captar as águas em cima das garagens, é preciso captar para usar isso nas áreas comuns, né? É preciso que a gente adote aqui uma iluminação mais moderna com painéis de LED. Isso hoje é muito mais barato do que há 3, 4 anos atrás. É possível fazer economizando dinheiro. Acho que a gente precisa racionalizar os processos de gestão de recursos humanos. Acredito que a gente precisa aqui implantar novos costumes junto aos nossos funcionários para que eles melhorem ainda mais. No geral, o nosso grupo de funcionários é muito bom, mas precisa de pequenos ajustes e nós vamos trabalhar nisso. E principalmente, a gente tem uma administração aberta, que se comunique com você e que você se sinta parte. Uma outra coisa que é importante deixar claro, os proprietários dos imóveis que são os donos do nosso condomínio, todos eles. Eu sou dono de uma parte, você, proprietário, é dono de outra. São os proprietários. Eu sei que muita gente participa, eu sei que às vezes no calor da discussão muita gente quer participar e tem esse direito de participar, mas os donos são os proprietários. Então, quer dizer, a gente estabelece aqui um novo patamar de administração, onde eu tenho um compromisso claro em congelar a cota condominial, tenho um compromisso claro em buscar, através de uma auditoria, a redução dessa cota condominial, implantar novos serviços, até para a gente aproveitar equipamentos que já estão aí à nossa disposição. Eu acho que a gente tem que ter aqui uma feira quinzenal, porque eu participo de alguns grupos de compras do portal, inclusive eu sou consumidor, né, de várias coisas. Tem gente fazendo coisa muito legal aqui. Por que não disponibilizar o ginásio a cada 15 dias para a gente ter uma feira onde essas pessoas que produzem isso não paguem nada e possam expor lá. E a gente passe a ter uma vida comunitária como já existiu aqui. Porque eu respeito muito os mais velhos, respeito muito quem estava aqui antes de mim e construiu isso aqui antes de mim. Acho que todos os síndicos que passaram por aqui tiveram defeitos e qualidades. A gente só tem o condomínio que tem porque eles construíram antes. Então não é que tudo é uma droga. Isso aqui foi construído ao longo do tempo com o trabalho de muita gente. Gente que eu concordava, gente que eu discordava, mas foi construído. E é preciso respeitar essas pessoas. Muitas dessas pessoas me passam um saudosismo que eu entendo perfeitamente e que não é porque o nosso condomínio hoje é moderno, ou porque nós temos uma portaria mais bonita, ou porque nós temos este ou aquele sistema mais eficiente, mas porque havia uma vida comunitária. E eu acho que através dessa feira, do portal para o portal, a gente pode retomar aqui o coração do nosso condomínio, que é a vida comunitária. Eu acho que a gente precisa ter solidariedade, empatia com as pessoas, respeito, e eu acho que olhando no olho a coisa muda. É importante, as redes sociais têm um papel, mas eu acho que o olho no olho, o toque, falar com a pessoa, nada substitui isso. Infelizmente agora na pandemia a gente não pode exercer tanto isso, mas eu acho que a gente vai avançar para esse caminho e a minha proposta é que a gente caminhe para o futuro respeitando o nosso passado. Vem com a gente para um portal melhor.